Jesus. Amém? Vamos lá, você está preparado para a palavra de Deus? Amém? Não está muito não. Perguntar de novo para ver, está preparado para a palavra de Deus? Amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo de número 1. A partir do versículo 1. A leitura hoje vai ser um pouquinho mais extensa, meus irmãos. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 22. Amém? Eu tenho um título para a mensagem dessa noite, e o título da mensagem é esse: E quando a dor acabar? Esse é o título da mensagem dessa noite. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: e quando a dor acabar? Vamos lá então, 1 Samuel, capítulo 1, versículo de número 1. A Bíblia diz assim, eu vou ler aqui com vocês na mesma linguagem. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. E estava ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. E a sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor. A outra a irritava, por isso chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem ao Senhor, eu ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli:
Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Aleluia. E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e deu à luz a um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem Eucana com toda a sua casa a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém Ana não subiu, mas disse a seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Estenda sua mão para cá, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que os meus lábios se mexam neste lugar, mas que a voz do Senhor seja ouvida. Mostra-nos a tua glória nessa noite, Senhor. Transforma as nossas vidas pela tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, uma história muito, mas muito conhecida da palavra de Deus, o nascimento do profeta Samuel. Este homem, o profeta Samuel, foi tão usado por Deus. Ele foi o homem que ungiu o primeiro rei de Israel, Saul, depois ungiu o principal rei de Israel, Davi, o homem segundo o coração de Deus. Samuel foi um homem usado por Deus de forma extrema. Porém, a história de Samuel começa com a vida de sua mãe, com um coração angustiado, um coração triste, cheio de dor. E às vezes nós, como homens e mulheres, estamos assim, com o coração de Ana, cheio de dor, angustiado, pedindo uma oração por uma avó, por um neto, pedindo oração por um filho, precisando de um milagre da parte do Senhor, clamando, buscando, entregando nosso coração por completo. E era assim que estava o coração de Ana. A dor que vinha, ela vinha pela, primeiro, humilhação. Ela era humilhada por Penina. Por quê? Porque Penina tinha filhos e Ana não. E todo mundo, não sei se você já passou por isso, mas a humilhação, quando vem de pessoas próximas, ela gera em nós dor. O sentimento de traição é algo terrível, principalmente quando vem de pessoas que nós confiamos, pessoas que estão próximas de nós. Penina, de certa forma, era alguém que convivia com Ana. Por quê? Porque ela era a segunda esposa de Eucana. Porém, humilhava Ana todos os anos. Por quê? Porque os seus filhos recebiam porções para ofertar ao Senhor, mas Ana não tinha filhos para repartir a sua porção. Então a humilhação gerava uma dor, e a dor também vinha pelo sentimento de não estar cumprindo o seu propósito. Como assim, pastor? Diferente dos dias atuais. Nos tempos bíblicos, a mulher tinha como um propósito da sua vida gerar filhos para o seu marido, dar a descendência. Era uma ordem de Deus que foi dada lá no começo a Adão: encham a terra, multipliquem-se sobre ela, gerem descendência. Depois, quando o Senhor vem com o dilúvio, o Senhor chega para Noé e dá de novo a mesma ordem: encham a terra, multipliquem-se sobre ela. E a mulher tinha como propósito da sua existência gerar filhos, gerar descendência. E Ana tinha uma dor terrível pelo sentimento de não estar cumprindo o propósito para o qual ela nasceu. Isso
é uma coisa que deveria gerar nas pessoas um certo tipo de dor. Por quê, pastor? Porque nós nascemos com um propósito da parte de Deus. E uma das piores coisas, uma das coisas mais terríveis que existe, é chegar no fim de uma vida e descobrir que você não cumpriu o propósito para o qual você nasceu. É chegar no fim de uma carreira errada. Eu tenho ensinado à igreja que pior do que fracassar no lugar certo é ter sucesso no lugar errado. Por quê? Porque às vezes você passa uma vida inteira com um sucesso no lugar errado, com a falsa sensação de que você está fazendo certo, quando um dia descobre que perdeu a vida toda. Eu um dia ouvi um ditado que dizia o seguinte: trabalhe com o que você ama e você não vai trabalhar um dia da sua vida. O que deixa de ser um trabalho passa a ser um prazer, passa a ser uma alegria, e isso tem a ver com o propósito. Tem a ver com o propósito. Eu, quando estou nas minhas atividades de pastor, eu me sinto completo, eu me sinto pleno, eu me sinto feliz. E pasmem vocês, na vida de um pastor, às vezes ele vai encontrar ingratidão, às vezes ele vai encontrar perseguição. Hoje, num dia de domingo, quando muitos vão descansar de tarde, a gente acorda cedo, vai preparar a palavra para o culto, fica o dia inteiro com a Bíblia na mão, escrevendo, lendo, buscando e orando. Mas eu tenho prazer de estar nesse lugar. Eu tenho prazer de ser esse tipo de pessoa. Não é um peso para mim. Eu sento com a minha Bíblia aberta na minha mesa, oro, busco, entendo, Deus revela, e isso é maravilhoso demais e tem a ver com o propósito. E Ana sentiu uma dor por não estar cumprindo o seu propósito. Só que muitos hoje na nossa geração nem pensam mais sobre isso. Hoje você vai para a internet, o que você encontra é cursos de como ganhar dinheiro rápido, e as pessoas estão se esquecendo que dinheiro fica, irmão. Dinheiro não entra no céu com ninguém. O carro que você anda não entra no céu com você. Um dia falei para minha esposa no começo do nosso casamento, ela comprava coisa, uma blusa, por exemplo, aí se ia no guarda-roupa, um ano depois a blusa estava com a etiqueta. Não usava, tinha dó de usar coisa nova, tinha dó. Comprava um sapato, não usava. Depois eu falei um negócio para ela, a gente vai na loja, ela compra e já sai usando. Ela sai com o dela na caixa e sai usando o novo. Sabe por quê? Vou te contar o que eu falei para ela. Falei, irmã, te falar o seguinte para você, minha irmã, em nome de Jesus. Se o Senhor levar você antes de mim, eu vou achar uma pessoa com o mesmo número que o teu, para ela usar todas as tuas coisas novas que você não usa. Agora, meu irmão, o que? Vou deixar? Não, já sai usando. Não, ó Senhor, em nome de Jesus. E eu falei um negócio para ela, falei, você não leva nada disso aqui com você, meu amor. Você pode colocar o que você quiser dentro do caixão, vai apodrecer lá. Não entra no céu com ninguém, nem no inferno. Nem no inferno. E as pessoas estão numa loucura, como ganhar dinheiro, e a pergunta deveria ser, como viver o meu propósito? Porque dinheiro você consegue deixar como herança, mas o propósito você deixa como legado. Dinheiro é o que você deixa para os filhos, mas legado é o que você deixa nos filhos, que é diferente. Eu conheci inúmeras pessoas que o pai era cheio de dinheiro, mas quando o pai faleceu, deixou a herança para os filhos. Sabe o que os filhos fizeram com o dinheiro? Gastaram tudo. Porque o pai só deixou dinheiro, mas não deixou legado. Filhos de legado, eles continuam crescendo aquilo que o pai deixou.
mas filhos só com herança. Eles apenas gastam o que o pai deixou para eles. Eu vi empresas se acabando na mão de filhos. Eu vi CNPJs falindo na mão de filhos. Mas também vi coisas pequenas crescendo ainda mais na mão de filhos que receberam legado. E a pergunta deveria ser: como viver o propósito de Deus na minha vida? Isso para Ana gerava dor. A terceira situação que gerava uma dor na vida de Ana, e eu já vou chegar exatamente no que eu quero falar nessa noite, era a sua esterilidade. Como assim a sua esterilidade? Uma vida que não produzia nada. Isso aqui é muito forte, irmãos, porque eu vivi muitos anos da minha vida com a sensação de que minha vida não produzia nada. Nada. Não produzia pessoas boas do meu lado, não produzia riquezas, não produzia uma qualidade de vida para a família, não produzia bênçãos para as pessoas que estavam perto de mim, não produzia nada. Tudo que saía de mim era suco azedo. Suco azedo. Tem gente que parece um tangue de manga, irmão. Quando a vida espreme ele, sai um negócio grosso. Que a vida não produz, e quando produz coisas sem sentido nenhum. Tinha vezes nesse momento da minha vida que quando eu abria a minha boca, eu me arrependia de ter abrido. Me arrependia, porque quando não produzia nada, quando produzia alguma coisa sem sentido nenhum. Produzia, sabe o quê? Ira, contenda, briga, palavrão. Tem gente que dentro de casa, meu Deus, ele é lindo fora. Um dia chegou um filho de um pastor para nós e falou o seguinte: filho de um pastor, tá? Pastor, eu queria tanto morar na igreja. Sério, meu irmão, por que você queria morar na igreja? Porque meu pai é outro homem quando está na igreja. Porque quando estava dentro de casa só produzia coisa ruim. E a dor de Ana naquele momento era porque ela não estava produzindo. Mas Deus ouviu a oração de Ana e Samuel nasceu, glória a Deus. Sabe uma certeza que nós sempre teremos? É que um dia a dor vai acabar. Quando você pede a Deus, um dia as lágrimas cessarão. Sério, pastor, sério. Abre aqui para mim, Salmo de número 30, versículo de número 5. Salmo 35. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia. Ou seja, um dia a dor vai acabar. Um dia as lágrimas cessarão. A oração vai ser ouvida, porque como disse o pastor Paulo nessa noite, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se a tua oração é uma oração como a de Ana, carregada de fé, de lágrimas de sinceridade, Deus te ouvirá em tempo oportuno. Aleluia. Aleluia. Pastor, mas por que Deus não fez exatamente no dia que a Ana orou a primeira vez? Porque a questão não é preparar um filho. A questão é preparar uma mãe. E Deus não fez no tempo que a Ana achava que deveria fazer, porque o primeiro ele estava preparando uma mãe para Samuel. Está conseguindo entender o que eu estou dizendo? A questão
Para Deus não é o milagre que tanto você tem pedido para Ele. O que Ele está fazendo agora é preparando você para receber esse milagre. Deus, me dá um salário melhor. O Senhor pode fazer sim ou não? É óbvio que pode. Mas enquanto você não aprender como gastar, não faz sentido você ter. Senhor, os solteiros, Senhor, me dá um casamento. Enquanto o Senhor não preparar um homem fiel, um homem que será um bom marido, não faz sentido você ter nesse momento. Está pegando aí, meu irmão? Em nome de Jesus. Aqui nós temos os meninos da comunidade terapêutica. Quer ver Deus falar um negócio para vocês? Aí, viu? Pode falar. Quanto tempo é o tempo da comunidade? 6 meses. E daí, às vezes, alguns já vieram para mim, para o pastor Carlos, bem mais vezes, né? Com certeza. Mas, pastor, Deus me abriu uma porta de emprego com 2 meses de casa, irmão. Deus me abriu uma porta de emprego. E vieram uma vez para mim e falaram, pastor, Deus me abriu uma porta de emprego. Eu falei, não foi Deus não, irmão. Como assim? Como não foi Deus, pastor? Porque nesses 6 meses Deus está preparando você para o que está por vir. E tudo que o diabo quer fazer é tirar você desse lugar agora. Para que Deus nunca prepare o homem que você nasceu para ser. E o que Deus está fazendo você nesses 6 meses é te preparando. Então um dia a dor vai acabar. Um dia as lágrimas cessarão. E a grande pergunta é: o que fazer quando a dor acaba? Como assim, pastor? Você vai entender. Essa é a mensagem dessa noite. Como se manter na presença de Deus, mesmo depois da minha oração ser respondida. Eu sempre ouvia algo na igreja, você também já deve ter ouvido, que muitos vêm pela dor. E quando a dor acaba? Porque eu vi muitos que vieram pela dor, quando a dor acabou, desaparecerem. E sabe qual é o ciclo de vida que essas pessoas estão vivendo? De dor em dor. De dor em dor. De dor em dor. E aí acaba uma dor, ela desaparece, começa a outra para ela voltar. E acaba essa outra, ela desaparece, começa a outra para ela voltar de novo. O apóstolo Paulo um dia orou ao Senhor e disse, Senhor, ele diz que tinha um espinho na sua carne, a saber, o mensageiro de Satanás que o esbofeteava dia e noite, no qual orei 3 vezes para que Deus arrancasse de mim. Orar 3 vezes não significa aqui que ele orou só 3 vezes. Número 3 na Bíblia fala também da obra completa. Eu acredito que é algo que Paulo orava muitas vezes. E sabe o que o Senhor respondeu para ele? Não vou tirar. Por que não vai tirar, Senhor? Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Sabe para que ele diz que tinha esse espinho na carne? Para que ele não se gloriasse pelas grandezas das revelações que tinha recebido. Paulo, se eu tirar isso daí, você se tornará um cara orgulhoso. Não posso tirar isso. É nessa fraqueza que o meu poder está sendo aperfeiçoado em você. Mas tem gente que quando a dor acaba, ela desaparece, ela vai embora. Ela não fica na presença, ela está em culto quando está mal, mas quando as coisas estão bem, desaparece, some.
ela ora quando precisa, mas não agradece quando recebe. Eu, como pastor, eu estava brincando com os irmãos ontem, eu disse o seguinte: eu recebo tanto pedido de oração, mas recebo tão pouco testemunho depois que eles recebem a bênção. Pastor, palavra meio pesada hoje, pastor, para um domingo à noite. Sabe, às vezes nós não precisamos sair da igreja flutuando na glória. Às vezes nós precisamos sair da igreja refletindo. Falando, meu Deus, eu preciso mudar o meu estilo de vida. Assim como tem gente que é transformado de glória em glória, tem gente que é mantido de fraqueza em fraqueza. Você entendeu o que eu disse agora? Como se manter no Senhor como quando minha maior oração é respondida? Primeiro, caráter. Repita comigo, caráter. Alguém com caráter jamais soltará da mão que lhe puxou para cima. Meu Deus do céu. Alguém com caráter jamais soltará da mão que puxou para cima. Ninguém pode cuspir no prato que comeu. E que é isso? É o famoso retribuir com ingratidão. Meu pastor dizia algo. Ele é vivo ainda, tá? Ele dizia porque faz tempo que eu não ouço ele dizer. Ele é vivo. Ele dizia algo. Meu Deus, a gente pega essas ovelhas banguela, desdentada, criou dente e morde a mão da gente. Vai confirmando. Meu Deus, banguelo, pobre, cego e nu, conquista alguma coisa. O irmão, em nome de Jesus. Segunda, a gratidão te mantém firme na missão, ainda que você não precise de mais nada. Ainda que você não precise de mais nada, a gratidão te mantém firme e fiel às pessoas que um dia lhe ajudaram. E estamos falando do Senhor aqui agora. Estamos falando do Senhor. Abre para mim 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfêmios, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Afasta-te. Sabe como nós vivemos nesses dias? Quantos aqui já ouviram a parábola das 10 virgens de Mateus 25? Já ouviram? Que o noivo, que as 10 virgens traziam a lâmpada, 5 delas eram prudentes, 5 delas eram loucas. Por que 5 são chamadas de prudentes? Porque tinham reserva de óleo. Por que 5 eram chamadas de louca? Porque não tinha reserva de óleo. Mas a Bíblia diz, sabe o que? Que todas adormeceram. E perto da meia-noite ouviu-se uma voz que dizia: eis aí o noivo,
e elas despertando do seu sono. As que o óleo estava acabando disseram: dai-nos do vosso óleo. As que tinham disseram: não, porque vai acabar para nós e para vocês. Vão aos que vendem e compram. Então a história você conhece. Mas deixa eu dizer uma coisa: as 10 virgens, sabe o que elas eram? Damas de companhia da noiva. Elas precisavam ser virgens, porque a noiva não podia ter uma amiga que não era virgem. Elas precisavam ser virgens. Era desonroso para aquela noiva. Mas agora sabe por que todas as 10 adormeceram? Porque elas só eram amigas da noiva, mas não eram noiva. Porque a noiva não adormece no dia do seu casamento. Tem muita gente dentro da igreja, mas está dormindo, irmão. O grande desafio de uma vida de fé é se manter firme, mesmo que não esteja sentindo nada. É seguir acreditando, mesmo em momentos de silêncio. É continuar na presença, mesmo quando as lágrimas se tornem alegria. É continuar. Neste momento, se faz necessário o que eu chamo de uma decisão firme. Repita comigo: decisão firme. Diga: decisão firme, com força. Glória a Deus. O que é decisão firme? Você vai entender. Uma firme decisão lutará contra a vontade da sua própria carne. Deixa eu tentar simplificar isso aqui usando a minha vida. Teve muitas vezes e existem muitos dias, irmãos, mesmo como sendo pastor dessa casa, que eu não tenho vontade de estar aqui na minha carne, mas por causa de uma firme decisão, eu venho. Tem muitas vezes no meu dia a dia que eu não sinto vontade de orar, mas por causa de uma firme decisão, eu oro. Quero ver quem acorda. A pessoa marcou de fazer um jejum. Amanhã eu vou jejuar. Acorda de manhã. Ai, família, glória a Deus. Estou tão feliz hoje porque é o dia do meu jejum. Ai, esse café está gostoso, mas eu não vou tomar. É o dia do meu jejum. Irmão. Eu tenho dia que eu falo: eu vou fazer jejum amanhã. Eu já acordo arrependido no minuto seguinte, irmão, de ter falado. Às vezes eu sinto aquele cheiro do café vindo da cozinha. Você lembra daqueles desenhos que o cheiro vinha assim, ó, e ele me pega nos 2 narizes assim, me levanta da cama, irmão. E eu falo: você está aqui, né, capeta? Em nome de Jesus. Você veio com o cheiro de Damasco. Oh, meu Deus. Tem dia que eu falo que eu vou fazer jejum, que eu acordo falando aquele meme. Ô, Leônidas, você tem que parar de arrumar essas confusão, Leônidas. Por que eu falei que ia jejuar? Mas por causa de uma firme decisão, eu jejuo. E porque eu decidi firmemente, eu colho os benefícios de ter feito isso. Por que eu estou falando isso? Porque ou você será alguém que se move por uma firme decisão, ou será alguém que só se move pela sua própria vontade. Ai, pastor, quem aqui já teve que perdoar alguém um dia? Ai, gente, hoje eu levantei com uma vontade de perdoar aquela pessoa, aquele endemoniado. As irmãs, né, do passado, né, aquele abençoado que me traiu. Ai, que vontade de perdoar ele que eu estou hoje. Irmão, não vai dar vontade, mas por causa de uma firme decisão, você vai lá e perdoa. E eu já fiz isso tantas vezes na minha vida. Tantas vezes. Às vezes no casamento, irmão, a gente dá aquela discutida, sabe?
Oh, Jesus. Irmão, eu nunca pensei em divórcio, mas em homicídio umas 10 vezes já. De verdade, irmão, às vezes a gente briga, e assim, ó, a gente tem um combinado. Sabe qual é o combinado? Não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Não dormir brigado. Porque quem dorme nádegas a declarar. O que é nádegas a declarar? Quando um está virado para o outro, sabe ou não? De costa para o outro. Normalmente é o diabo que deita no meio. É verdade. E nós tomamos isso como decisão. Como uma firme decisão. E às vezes a gente acabou de discutir e deita na cama. Fala, ai meu Deus. Ai, ai. Chegando com aquela camisa da Dilma, sabe não? Dando aquela coçada na barriga. Amor, você me perdoa? Agora pensa na vontade que você está de fazer isso nessa hora, irmão. Tem horas, irmão, que a minha carne está gritando tanto que quando ela fala assim, tá bom, eu te perdoo, você me perdoa também, eu perdoo. Deus abençoe, boa noite. Por causa de uma firme decisão, irmão. Enquanto você viver apenas pela vontade da sua carne, você vai viver às margens daquilo que Deus tem para a sua vida. Alguns chamam isso de disciplina, eu chamo de firme decisão. Há momentos que não teremos vontade ou até mesmo motivo para orar, para jejuar, para ouvir, para vir à igreja, para ler a Bíblia. Mas quem decidiu firmemente não faz pela vontade, mas porque entendeu a importância do relacionamento com Deus. Um dia perguntaram a um bodybuilder, sabe o que é um bodybuilder, não? Um cara forte, um cara mais ou menos parecido comigo. Bodybuilder, aqueles caras fortão de academia, sabe? Perguntaram para ele o seguinte, eles estavam numa mesa e tinha um torresmo, sabe o que é torresmo de rolo ou não? Vem aquele torresmo enrolado assim num prato. Tinha um torresmo daquele na frente dos dois. E um perguntou para o outro, você acha que vai fazer mal para o teu corpo comer esse torresmo? Ele falou, para o meu corpo não vai fazer nada. Vai fazer para a minha mente. Porque corre o risco da minha mente se acostumar com aquilo que não faz mal para o meu corpo. E porque minha mente se acostumou, chegará um dia que vai sim começar a fazer mal para o meu corpo de novo. Para o seu espírito, irmão, pode ser que uma oração a menos, um culto a menos, uma leitura a menos, não faça diferença alguma. O problema é o que pode fazer com a sua mente, que com certeza pode se acostumar com o não fazer. Eu vou dar um testemunho para vocês. Você entender o que eu estou dizendo agora. Teve um tempo, em 2014, eu saí da Nação Vinde, fui para uma outra denominação, e eu de verdade, irmãos, eu estava tão cansado, eu não queria mais pregar. Isso há 11 anos atrás, eu não queria mais pregar. Não queria mais. Eu queria sentar numa igreja, entregar o meu dízimo, que isso para mim sempre foi um princípio, ficar quietinho numa cadeira, e eu fui para uma igreja grande, para eu ficar desaparecido lá no meio, sabe ou não? Para eu ficar quietinho assim, ó, só quietinho. Cheguei na porta da igreja, irmão, primeiro dia, já veio um irmão, falou, ô pastor, você está aqui, pastor? Que bênção, hein? Falei, ô Jesus. Eu não queria mais, eu de verdade, irmãos, eu queria ficar na minha, assim, tranquilo. Minha família, indo, vindo, sabe, de vez em quando, faltar. E chegou um momento que, por não estar fazendo
tanto tempo, eu cheguei a de verdade aí não ter mais força para fazer, que é diferente. Até então eu só não tinha mais vontade, chegou um momento que eu não tinha mais força. O Senhor criou uma situação para mim, irmãos. Um amigo de infância, o pastor Francisco, vocês vão, quem não conhece vai conhecer ele aqui. Ele é pastor lá, era pastor no Paraguai, ele é pastor lá na fronteira. E ele, uma igreja abençoada no Paraguai, e ele chegou lá nessa igreja. Eu estava na praça de alimentação, a igreja tinha praça de alimentação, para você ver o tamanho da igreja. Nós tinha cantina, eles tinham praça de alimentação. E eu tô pegando um café e sinto a minha camisa mexer assim. Meu amigo de infância, que há muito tempo eu não via. A última conversa que eu tive com ele há anos atrás, ele trabalhava num sushi lá no Beraba, atrás da Coca, e eu parei a minha moto, ele estava tomando uma Heineken. E eu falei, e ele falou: quer tomar aí, Taxa? Meu apelido era Taxa, de Taxinha, porque era cabeça grande, um corpo pequeno. Era Taxa. Daí Taxa quer tomar uma cerveja. Falei: ô, irmão, não estou tomando mais não. Eu fui para a igreja, irmão. E ele falou, ele com uma Heineken fez assim: você precisa mesmo da igreja, cara, vai lá. Só que ele, um mês depois, foi viajar para Guaíra, os primos tudo convertidos, Jesus pegou ele lá. E ele virou um pastorzão na fronteira também. E aí encontrei ele, ele falou assim: ô, meu amigo, estou sabendo que você é pastor. Eu chorei quando eu vi ele, irmão. A igreja sim, ele me encontrou. Ele foi e ele disse assim: eu vim aqui só para te encontrar, pastor, que eu vi no Facebook que você é pastor também. A tua história, eu conheci a tua história, cara. Eu quero que você vá pregar no retiro de jovens lá do Paraguai. E eu não tinha mais força para pregar, irmão, eu não queria mais pregar. Mas como é que você ia dizer para um amigo de infância que viu que você é pastor, que você não ia? Aí eu saí daqui, fui. Os irmãos pagaram passagem para mim, irmão. Cheguei na entrada da cidade, o meu nome às vezes estava escrito em carro de polícia, irmão, com a polícia me procurando. Verdade, eu cheguei na entrada da cidade e estava assim: retiro de jovens, predicador, pastor Emerson Doll. Irmão, eu virei predicador no Paraguai. O que é isso? É pregador. Eu virei predicador. Eu no ônibus, era uma noite inteira de viagem, saí daqui de noite, cheguei lá em Guaíra de manhã, o pastor foi me buscar, e eu tinha um iPad, e eu tinha um monte de pregação no iPad. Eu escolhi uma pregação, falei: essa é perfeita. Vou chegar lá, vou fazer as minhas leituras. Eu preguei essa mensagem tantas vezes já, eu tenho parte dela na minha cabeça. E está tudo certo, vai dar certo, vai dar certo. Senhor, me usa. Aquela oração, sabe? Já sem força. Senhor, me usa. Vai ser benção. Irmão, cheguei no altar, coloquei o iPad, coloquei a Bíblia, liguei o iPad, clicava em cima da mensagem, o que acontecia? Não abria, irmão. Clicava em cima de outra, não abria. Clicava em cima de outra, não abria. Clicava em cima de outra, não abria. E me deu um branco na hora, eu não me lembrava nem o texto da mensagem mais. Desapareceu da minha mente. A pastora Vanessa sabe, irmão, eu sou cabeção. Difícil as coisas sumir da minha mente. Sumiu tudo naquele dia. Eu acho que eu não sabia mais falar Bíblia direito. E eu comecei a chorar. Mas chorar de soluçar, irmão. Os paraguaios acharam que a glória de Deus tinha vindo sobre a minha vida. E começaram: eita glória a Deus, Padre poderoso, aleluia. E eu falando: meu Deus, eu só quero uma mensagem para me pregar, Jesus.
E naquele dia eu escutei a voz do Senhor audível nos meus ouvidos, e Ele disse o seguinte: eu vou te ensinar a depender de novo. Vou te ensinar, vou te trazer de novo para um lugar que você saiu. E na hora o texto veio, puf, na minha mente. E eu disse: abra a sua Bíblia em Mateus 25. Preguei sobre a parábola das 10 virgens. Isso há anos atrás. O nome do grupo de jovens da igreja. A mensagem que eu preguei nessa noite. Irmão, a graça de Deus foi tanta sobre a minha vida, que até título para a mensagem veio na hora na minha cabeça. Falei, eu vou pregar sobre os protetores do fogo nessa noite. Naquele retiro. O nome do grupo de jovens lá no Paraguai virou Los Protetores del Fuego. Meu Deus do céu. Irmão, eu comecei a pregar umas 9 horas da noite. Era mais de 2 da manhã, eu estava orando por pessoas ainda numa fila individual. A glória do Senhor encheu a casa de forma abundante e sobrenatural. Mas deixa eu dizer algo para você. O Senhor fez porque Ele sempre tem um plano para quem sai fora do plano. Ele sempre tem um plano para quem sai fora do plano. Só que o Senhor teve que fazer naquela noite, a 600 quilômetros da minha casa, porque eu tinha deixado de permitir com que Ele fizesse dentro da minha casa. Talvez o não fazer algumas coisas tenha acostumado a sua mente. E daqui a pouco o que vai acontecer é que você vai perder a vontade. E porque você perdeu a vontade, chegará um momento que você vai perder as forças. Josué 24:15, abre para mim. Josué 24:15. Já estou quase acabando. Josué 24:15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Versículo 16. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos os outros deuses. Sabe o que Josué diz aqui para o povo? Não é sintam a quem vocês vão servir. Josué não diz sirvam pela necessidade de vocês. Aliás, a necessidade ali já tinha acabado. Por quê? Porque o povo já tinha entrado na terra prometida. Já tinha vencido os cananeus, os amorreus, os jebuseus, os heteus. O povo já tinha vencido. Eles agora estavam na terra prometida. E Josué diz agora: não sirvam porque vocês sentiram de servir. Não sirvam por causa da necessidade de vocês. Ele diz o seguinte: escolham hoje a quem vocês vão servir. Eu e a minha casa já escolhemos, nós serviremos ao Senhor. Aleluia, aleluia. Sabe, a fé não é pelo sentimento. A fé, ela se mantém no campo da escolha, da firme decisão. Tem horas que você não vai sentir nada, irmão. Tem culto que você vai vir e vai se acabar de chorar, mas tem culto que você vai vir e não vai sentir nada. Mas o que você faz então? Por causa de uma firme decisão, você volta o culto que vem de novo.
E volta o culto que vem de novo, porque eu não baseio a minha fé na lágrima que eu solto, eu baseio a minha fé em uma escolha que eu fiz de andar com Ele até o último dia da minha vida. Aleluia! Sabe o que Ana fez? Depois que Samuel nasceu, o menino desmamou, ela levou na casa do sacerdote Eli. Agora, uma mulher que era estéril, não tinha filho nenhum, você acha que dentro dessa mulher estava uma vontade linda de deixar Samuel servindo a Deus na casa do sacerdote Eli para o resto da vida? Irmão, os filhos de Eli eram mau testemunho, Ofni e Finéias. Eli foi repreendido por Deus através do menino Samuel, porque não governava bem a sua casa. Você acha que essa história não era conhecida por Ana e Eucana? Você acha que ela foi com uma vontade? Não, irmão, ela foi por causa de uma decisão firme que ela fez. E Ana teve muitos outros filhos e filhas depois de Samuel. E quando você aprende a trazer de volta para o Senhor, através da sua firme decisão, é Deus que se encarrega de cuidar daquilo que é seu. Sabe quem seria Samuel se tivesse sido criado na casa de Ana? Ninguém conhecido por nós. Seria só o filho de Ana que viveu naquela época. Mas porque Ana fez o que precisava ter feito, porque Ana cumpriu aquilo que ela decidiu, porque Ana foi firme, ele não era mais o Samuel, ele é o profeta Samuel. E onde o evangelho for pregado na terra, esse nome também será citado. Será que você tem vindo só pela vontade, ou de fato tem servido a Deus por uma firme decisão, por uma firme escolha? A gente mora em Curitiba, irmão, na grande Curitiba. Tem dia que está frio demais, irmão, não dá vontade de vir. Tem dia que para completar a prova está frio com garoa, com chuva. E você está em casa, o sofá está te chamando, tem uma manta dobrada esperando ser aberta. Mas por causa de uma firme decisão, eu vou para a presença nessa noite. Eu vou buscar Deus nessa noite. Porque de repente, meu Deus do céu, escute o que eu vou dizer. E eu encerro aqui. Se coloque de pé já comigo, para você pensar que está acabando. Quando Jesus ressuscitou, a Bíblia diz que ele apareceu para 500 discípulos. Diga comigo, 500 discípulos. E sabe o que Jesus falava para esses discípulos? Vão para Jerusalém e permaneçam lá, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Permaneçam lá. Quando o revestimento do poder vem, em Atos capítulo 2, sabe em quantos eles estavam? Em 120 pessoas. Mas Jesus não apareceu para 500. Quer dizer que 380 tiveram vontade de ir embora e foram. Pessoas que decidem firmemente a respeito das coisas de Deus vão viver o que aquelas que só agem pela sua vontade nunca viverão. Porque de repente, naquele dia que você ficou em casa, de repente é o dia que a glória de Deus virá. De repente, naquela oração que você não quis fazer, era a resposta que Deus ia te dar naquele dia. De repente, no jejum que você desprezou, era a cura sobre o teu físico que Deus ia derramar naquele dia.
Então a grande questão é: você ainda será alguém que vive só pelo que você sente? Ou será alguém que escolheu viver na presença de Deus?